Lucas capítulo 21, verso de número 25. O nosso tema de hoje, tem aí, Fabrício, por favor? Seria o que eu acabei de falar. Jesus está voltando. Ok? Alguém tome nota, guarde isso em seu coração, e é o que nós iremos ansiar aí. Lucas 21, verso 25, ele nos dá algo similar ao que nós iremos trabalhar em Mateus 24 hoje. Só que ele traz algo a mais. Essa tal palavra perplexidade ou perplexo, o rugido do mar e das ondas, que nós conhecemos como tsunami. A gente acha que às vezes as placas tectônicas, né, se mexendo, etc e tal. Claro, a gente tem que dar um nome para alguma coisa. Na verdade, o que o ser humano mais sabe fazer é dar nome, né? Então a gente dá nome, mas na verdade é palavra de Deus, é princípio. É mais um sinal para nossas vidas. Diz assim: haverá sinais no sol, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, as esferas. E na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas com o rugir dos mares, com o rugir dos e as agitações das ondas. Se eu fosse um tradutor bíblico em questão de linguagem, eu colocaria aqui já descarado, tsunami. Se um dia eu fosse compilar a Bíblia, escrevê-la, traduzi-la em uma linguagem muito atual para a gente desvendar ou entender mais alguma coisa, eu colocaria aqui tsunami. A última palavra que eu colocaria o que a gente mais ouviu nessas últimas décadas foi tsunami, tsunami, tsunami. Agora em Havana, uma ilha nos Estados Unidos, foi dizimada ao fogo, inexplicável. Há uma perspectiva que a gente fique sem água até o ano 2050. Não haverá água potável. Há uma perspectiva também que no mesmo ano, segundo os homens colocando a linha deles, que 2050, o calor será absurdamente incomparável ao que nós temos hoje, esse calor de 40, 44 graus. Será uma sensação térmica de aproximadamente quase 80 graus, sensação térmica. Camada de ozônio. Tudo a gente vai dizer que na verdade é o combustível, a indústria, tudo, mas na verdade a gente nunca vai se render, porque a gente quer dar nome, mas não quer entender em que é o fim dos dias, literalmente. Se é o meio do combustível, se é outro meio que está sendo afunilado para que isso aconteça, não importa. O importante é que será ou serão os últimos dias da raça humana na Terra, ou na verdade um restart. No momento a gente vai subir, depois a gente vai descer. Iremos cumprir o milênio aqui, e depois terá o juízo das nações, e depois o Senhor estabelecerá o seu propósito, o seu plano, como Ele sempre quis, e Deus é poderoso para que isso aconteça. Então, a parte em que Ele fala sobre os mares, agitações, nós sabemos que é o tsunami. E quantos irmãos não já vimos sobre isso? Quantos já não foram as capas de jornais, de telejornais, em que trouxe a notícia para a gente, tsunami, dizimando cidades, etc. As pessoas perdendo tudo. Se você for colocar no Google, você vai ver que há países em que daqui a pouco tempo, não mais que uma década, ilhas, elas estão sendo submersas. Não existirão mais espaço para terra nela, então serão tomadas pela água. Ah, pastor, por causa da geleira. Irmão, não importa qual é o argumento nosso. O importante para nós é saber que tudo isso está no plano de Deus para os fins dos últimos dias. Poxa, mas Deus me colocou para sofrer nos últimos dias? Não. Deus está dando um alerta, porque nós estamos vivendo a pré-tribulação. A tribulação será insuportável. Hoje o que nós vivemos é o princípio das dores. E tem gente dizendo assim: pô, está muito perigoso. Se é o princípio, irmão, imagine quando chegar esse negócio. Pastor, não tenho mais paz. Se é o princípio, imagine como chegar. Então vai dando glória agora no princípio, que a gente está respirando, está indo no mercado, está comprando, está voltando, está trabalhando. Amém, queridos? E não passe disso para nós. Por que não passe disso para nós?
porque esse princípio das dores, após ele vai se instaurar a grande tribulação, no qual a igreja não fará parte. Nem todos. A igreja, ela se divide, a igreja sempre foi dividida. Em toda a história da humanidade, a igreja sempre foi dividida. Jesus falou: ficai em Jerusalém até que seja revestido, para 500 discípulos, 120 só permaneceram. Divisão. A igreja é cheia de si. A gente fala alguma coisa aqui, o pastor fala no coletivo, o pastor fala: galera, vou colocar luz vermelha, vermelho, está arrependido, não, vou colocar luz amarela na igreja, luz ambiente. Pastor, eu não gosto de luz branca. A igreja é dividida, a gente não consegue atingir um ou outro quando se fala de coletivo. Todo mundo tem seu pensamento. Alguém me marcou agora aqui, de manhã, foi o Rômulo da França, Sila Malafaia, parou o culto dos levitas, porque nem tinha terminado a Santa Ceia, já tinha uma fila de pessoas indo embora. Ele parou e falou: o culto acabou, por que vocês estão indo embora? Né? A igreja é dividida, a igreja não respeita o que ela foi chamada para ser. Então, quando você olha que existe as 10 virgens, as 10 são virgens, mas existem as loucas e a prudente, você vê uma divisão. Você vê uma divisão. E aí você vê quem vai ficar para evangelizar depois. São as loucas. A que ignora princípios, a que quebra protocolo, a que não obedece, a que busca quando quer, a rebelde em tudo, vai se consertar na grande tribulação. Vai se consertar. E se conseguir se consertar, porque se não conseguir vencer agora com o auxílio do Espírito Santo, imagine na grande tribulação. Se vende por um prato de lentilha, imagine na grande tribulação. É marca da besta para entrar ali, então toma, bota aqui. Essa é com facilidade. Se não aguenta agora o cranco, se não aguenta obedecer o mínimo que é agora, imagine se vai conseguir obedecer o que vai vir adiante. Não vai. Tem alguém comigo, irmãos? Estejam atentos. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer. A terra, pois, e os seus poderes do céu serão totalmente abalados. Então vocês verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levante-se, ergam a cabeça, pois a sua salvação está próxima. Por exemplo, quem anda em obediência, não que a salvação a compramos, hipótese nenhuma, não é a quantidade do seu dízimo, o tanto de oferta, não é a quantidade de cultos que você frequenta, isso pode manter você uma boa consciência, uma pureza, perante a Deus e perante aos seus líderes, as autoridades no qual Deus te colocou, beleza? Mas a salvação ninguém se compra. Só que o texto diz aqui que a salvação está próxima, ou seja, tudo que eu lutei a vida inteira, tudo que eu gastei, acreditei, vai acontecer, porque na verdade ninguém vai ser salvo nesse dia, nós já somos salvos hoje, já estamos salvos hoje. A salvação se perde? Se perde. Guarde o que tu tem, para que ninguém rouba a tua coroa. Claro que se perde. Se o filho pródigo não volta, ele ficava na pista, já era. Salvação se perde, irmãos. Mas ele diz que a salvação está próxima. Por quê? As 10 virgens que estavam esperando o noivo, o modelo em que ela estava esperando, que vai dizer quem ia ser salvo ou não, mas ela estava no mesmo ambiente. Só quando o anjo gritou, ou a voz gritou, lá vem o noivo, elas se levantaram. E o resultado foi de quem se conservou em santidade. O óleo tem uma opção de adjetivos para ele: unção, santidade, pureza. Agora a outra estava o quê? Vazia. E quando o noivo voltar, nós temos esse reflexo, se não é a maior tipologia para nós entendermos quem vai subir, quem vai ficar. São as parábolas das 10 virgens que eu nem vou tratar aqui. Só que esses sinais são claros e a salvação está próxima. Você imagina agora, se Jesus voltar agora, quantas roupas ficarão aí sugadas na cadeira e quantas pessoas estarão em pleno ainda preenchimento nas suas cadeiras. Imagine essa pessoa que você olhou e falou assim: não, esse aí é santo, veio até na Santa Ceia. Imagine o teu julgamento, que não sabe como ele é, nem o azedo que tem no coração dele,
nem a mente diabólica que ele carrega. Tem uma Bíblia de crente, vai na igreja de crente, só não se comporta como tal. Imagine só, o arrebatamento acontecendo agora, quantas cadeiras ficarão vazias e quantas cadeiras ficarão do mesmo jeito que estão agora. Eu vejo uma mãe amamentando, imagine agora, uma mãe sendo sugada, ela fica, não que é o caso, tá? Foi um exemplo. Uma mãe fica e o neném é tirado. A Bíblia diz, ai daquelas que estiverem grávida. Imagine uma mulher grávida, o arrebatamento da igreja, o neném será tomado, é um parto prematuro, ela vai sofrer dor de parto. Se ela vai sofrer dor de parto, então ela vai ficar. Está comigo ou não? Porque o neném será tirado e ela vai permanecer. É para isso que nós lutamos tanto na igreja. É para isso que nós nos convertemos, é para essa palavra. É muito bom receber palavra de vitória, de conquista. É muito bom Deus estartar alguma coisa. Eu era cego, agora eu vejo. Mas isso tudo vai passar. A coisa mais convicta da Bíblia é que Ele vai voltar. Quando nós olhamos Mateus capítulo 24, verso de número 1, nós vemos os melhores comentários em que poderíamos achar biblicamente, claro, Apocalipse não se compara a nada, mas da própria fala de Jesus sobre a sua volta. Lembrando, a primeira pessoa e o próprio que vai descer, ele mesmo está ditando isso aos seus próprios discípulos. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos, vamos para o verso 3 direto. Mais tarde, Jesus assentou no Monte das Oliveiras com os seus discípulos e vieram até ele em particular e perguntaram: Senhor, diga-nos quando tudo isso acontecerá, porque em cima ele falou assim, não ficará pedra sobre pedra. Ele mostrou a cidade, o cenáculo, o templo e tudo, e falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí o discípulo em particular pergunta a ele: Senhor, quando isso vai acontecer? Perguntaram, diga quando tudo isso vai acontecer, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos. Olha aqui, amados irmãos, preste atenção nesse texto, aqui já dá mais ou menos a noção por onde nós iremos caminhar. Quando será a sua volta? Ele não colocou a sua volta do fim dos tempos, quando será a sua volta são duas coisas que nós devemos separar aqui. A volta de Jesus é uma coisa, o fim dos tempos é outra. A volta de Jesus nós estamos esperando desde que ele saiu daqui. Agora os fins dos tempos não, o fim dos tempos tem um tempo determinado para isso acontecer. O fim dos tempos dito aqui será o tempo do anticristo, um tempo que Jesus vai nos levar para nós participarmos das bodas do Cordeiro, iremos tomar uma santa ceia no céu. E o texto diz, mais tarde ele pergunta, que sinal indicará a sua volta? É o fim dos tempos, duas coisas totalmente separadas. E todo mundo lê Mateus 24 como uma questão só. A volta de Jesus é do versículo 1 até o 8, o fim dos tempos é do 9 em diante. Se você for olhar aqui, é muito fácil de entender, vejam bem, verso número 4, Jesus respondeu, não deixe que ninguém vos engane, ou seja, guarda isso, sela no seu coração, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, vocês ouvirão falar de guerras, ameaças de guerras, e não entrem em pânico, sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra. Falamos de tsunami, agora ele abriu o leque para guerra. Okay? A guerra da Ucrânia nem acabou ainda, nem terminou, não tem acordo dito. Centenas e milhares de pessoas morreram, atualizei agora, Israel está em 900 e poucos mortos. Estava olhando um amigo ontem, geopolítico, em ciência política, em que também é cristão e entende muito da parte escatológica, o que vai acontecer, o que ele está dizendo, que o poder bélico de Israel é tamanha,
que Israel já botou todos, não sei se você está acompanhando as reportagens, tudo, colocou via terra, céu e mar, irmãos. Israel é a maior tecnologia, em armamento, uma das do mundo, também citada é Estados Unidos. Jerusalém nem foi atacada. Jerusalém, as pessoas que estão em caravana, existe mais de 100 caravanas brasileiras fazendo peregrinação em Israel. Todos eles estão lá nos porões, nos hotéis. Se tiver uma sirene, tem 1 minuto e meio para evacuar, ir a um lugar mais seguro para o míssil, etc. e tal. Mas Jerusalém é segura. A tecnologia de Israel é absurda. E segundo esse amigo e outras pessoas também, eu vi ontem um professor de uma faculdade bem renomada. Gastei tarde da noite ontem olhando todas as reportagens, o que está acontecendo no cenário, etc. e tal. O cenário de hoje, irmãos, de ontem para hoje, mostra como a nossa vida é vulnerável. Nem um cara mais espiritual que possa se dizer apóstolo, doutor, divindade, etc. e tal, nem um político renomado, nem a irmãzinha que tem intimidade com Deus, coloca o joelho, ninguém, irmão, todo mundo foi pego de surpresa, irmãos. Todo mundo foi pego de surpresa. Eu estava explicando para o professor o que diz quando Malaquias vai dizer assim: repreenderei o cortador, o devorador e o migrador. Amado, cortador, devorador, migrador. Imagine, o cara dorme rico e acorda pobre. Essa vulnerabilidade que nós temos. Não somos donos de nada, irmãos. Tudo vai ficar. Jó, ele disse: eu vim e eu vou nu e voltei. Cortador, devorador e migrador. O cara dorme com uma plantação lá em cima e está marcando a colheita por outro dia. De repente, na madrugada, ao amanhecer, o Senhor envia uma catástrofe para ele. O Senhor envia insetos que dizimam toda a sua lavoura. Ficou pobre. Por isso, irmão, quem pode aqui se guardar de alguma coisa se não é o Senhor que guarda a nossa vida? Quem pode ter a garantia do amanhã se não é Ele que pertence à nossa vida? Somos vulneráveis. Não adianta levantar um muro na casa, não adianta colocar cerca elétrica, não adianta colocar câmera, não adianta blindar, desblindar carro, não adianta aumentar o calibre da arma, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os que nela trabalham. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerra, está acontecendo? E ameaça de guerra. Mas não entre em pânico. Diga para a pessoa do seu lado: para de ficar ansioso e depressivo. Sem pânico. Porque se não avisar isso, tem gente que vai sair para o mercado agora, Guanabara, comprar e estocar as coisas. Não, vai que afeta o Brasil. Acredite, essa guerra não vai chegar em nada. Ouvi o atual presidente dizer que vai fazer um acordo e tentar ajudar Israel. Pô, ajuda a Vila Aliança, amigo. Ajuda o senador Camará, ajuda o nosso estado. Ajuda a família dos 4 médicos. Pelo amor de Deus, irmãos. Não tem cabimento ouvir umas neuras dessa. Pelo amor de Deus. Uma hora dessa, irmão. Brincadeira. A internet fala tudo, irmão. Ninguém mais hoje vai ser enganado, a internet fala tudo, irmãos. Uma nação guerreará contra outra nação, um reino guerreará contra outro reino, haverá fome, terremotos. Haverá fome o quê? Espera aí, já vimos tsunami, vimos agora a guerra e agora terremoto. Tudo isso está acontecendo nos seus dias? Jesus vai voltar nos seus dias. Haverá terremotos em várias partes do mundo. Atenção, lembra que eu falei que até o 8 é a até o 8 não é a tribulação, até o 8 é a anunciação da volta do Messias. Então preste atenção, tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Apenas o começo. O que nós estamos vivendo? Essa era apenas o começo da volta de Jesus. E se você acha que está difícil, queira se consertar hoje.
Porque depois que Jesus voltar para buscar aquilo que Paulo vai dizer em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que já dormem, porque aqueles que dormem descansam no Senhor, ao soar da trombeta, do alarido de voz de arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, a saber, juntamente com eles nos ares. O nosso primeiro encontro com Jesus vai ser nas nuvens. Os cemitérios irão se mexer. O mar vai dar conta de quem ainda está sumido. Todos os cadáveres que morreram com a palavra, descansando no Senhor, a terra vai dar conta. O Senhor vai chamar, me dá os meus. E nós que estamos vivos, seremos também arrebatados juntamente com eles. Atenção, um assunto. Cuidado o que você ouve ou quem você ouve. Pergunte por quê? Porque a primeira vinda do Senhor não será pelas suas mãos, não será pelos seus olhos, será pelos seus ouvidos. Por isso que a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, como que Jesus vai voltar pelos ouvidos? Ao soar da trombeta. Ninguém vai ver, estará num nível em que a gente não consegue enxergar. Nós iremos ao encontro dele, ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo pela palavra, aquela palavra de transfiguração aqui, Moisés e Elias, e os que estão vivos, não é somente estar vivo para ser arrebatado, o que estão em dia com Deus. Nós iremos conhecer quem é DNA de verdade, quem é pedigree da fé de verdade. Esse grande dia vai revelar quem vinha apenas com a maquiagem. Esse grande dia vai revelar quem vinha apenas com a roupa e o coração não estava nesse lugar. Esse grande dia vai ter separação entre o joio e o trigo. Levanta a mão aí, por favor, o joio. Oh, Jesus, irmão. Levanta a mão os trigos, irmãos. A aparência é a mesma, joia e trigo, a mesma aparência. O que revela? O que tem dentro. Sentimento. Pessoas com sentimento de ódio, de inveja, de porfia. Pessoas que prestam mais atribuições ao que Paulo vai dizer, os frutos da carne ficarão. Carnudo tem que ficar, irmãos. Carnudo tem que ficar. Carnudo não sobe. A palavra santidade foram aqueles que abriram mão, irmão, daquilo que você anda gostando, irmão. Santidade é deixar o meu desejo. Tem muita gente falando assim, não é proibido, é só beber, não se embriagar. Vai ficar bebendo no Apocalipse todo. Vai ficar fornicando no Apocalipse todo. Vai ficar vendo filme pornográfico no Apocalipse todo. Vai ficar com joguinho de aposta no Apocalipse todo. Vai ficar olhando para as neguinhas do outro no Apocalipse todo. Fica tranquilo que você tem mais tempo que a gente. A gente vai vazar daqui. Daqui a pouco a gente está subindo, irmãos. Está comigo aí, não? Ah, está quietinho porque vai ficar, né? Ah. Vai ficar? Não é uma opção, eu quero, não quero. Ketchup ou mostarda, não é isso. É vida com Deus, irmãos. É obediência. Se o culto só é aqui na igreja, não é na sua casa, vai ficar. Está comigo ou não? Posso ouvir um amém? Tem dois dormindo? Por isso, será apenas o começo das dores de parto. Pronto. Separamos aqui o que nós separamos. Os princípios das dores de parto. O que nós estamos vivendo hoje, se tem um dia atual ou uma época atual, é essa agora. Do verso 1 ao verso 8. Mudou para o verso 9, a história muda. Agora é o período da grande tribulação. O que é a grande tribulação? Os mortos ressuscitaram, a igreja foi tomada. Quem está aqui? Os crentes que brincaram.
Quem está aqui? Aqueles que desdenharam, aqueles que não serviram a Cristo, aqueles que maldisseram da noiva. Os críticos estão aqui. E o que vai acontecer? Agora eles vão ficar desesperados, vão falar: caramba, era verdade. E na cabeça deles: eu pensei que eu estava certo fazendo o que era errado. E agora começa a história daqueles que vão ficar. Presta atenção. Então vocês serão presos, perseguidos. Para quem vai ficar? Porque o governo vai ser entregue. Ai, meu Deus, me salva! Teve tempo. Eu até queria. E agora o que você vai fazer? Vai ficar 7 anos à mercê do anticristo. Pode ser salvo na grande tribulação? Pode. Mas se você não aguenta segurar a rabiola agora, imagine lá. Imagine só, se sair de um lado do outro transitando, tem que mostrar identificação para tudo, o governo sabe onde você está, dinheiro acabou, você come do que o governo quiser, tudo digitalizado, globalizou tudo, uma só moeda, a unificação da moeda mundial. Você só compra se tiver o chip, só compra se tiver a marquinha. Duas bestas. Sério? Só compra se tiver a marquinha. Está comigo aí, não? Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Vai ter gente se afastando mais ainda e se declarando. O que significa esse versículo? Tem gente que vai falar assim: estou na chuva, vou molhar. Vai lá, diabão, coloca a marca aí. Quero comer, minha barriga primeiro. Imagine alguém preferindo a comida ou uma necessidade básica do que se sustentar em fé. Vai acontecer muito. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Por muitas vezes a gente colocou o amor se esfriando agora, né? O amor vai se esfriar, irmãos, que vai ser lei da sobrevivência. Lei da sobrevivência. Imagine que nesse tempo as pessoas irão se refugiar. Pessoas comerão até cadáver de outras pessoas. Porque não tem opção. Não tem opção de comer, entendeu? Vai comer cadáver de outras pessoas, ou vai morrer, passar fome. Irão beber a sua própria urina, sei lá, vai fazer um monte de coisa que a gente vê esses filmes aí de Netflix aí. Se não aguenta agora, você imagina que você vai suportar lá no fim? Não vai conseguir suportar. Pastor, o que eu faço? Quem antecipa governa. Vai na primeira leva. Sério, irmãos. Larga, irmãos. Larga a bebida. Larga a fofoca. Abre mão de tudo aquilo no qual te mancha em nível da santidade. Sirva ao Senhor. Pare de falar do defeito do outro. Preste atenção na sua vida. Paga quem você deve. Tenha uma boa consciência. Não estou dizendo que você é salvo pelas obras, mas um salvo faz obra de pessoas salvas, né? Falsos profetas enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Imagine as pessoas vivendo. Esses 7 anos serão como 70, irmãos. Cada um ano vai ser como, meu Deus, não passa não. Imagine você viver um grande tormento, ao ponto de você falar assim: acabou o amor. Claro, acabou o amor. Salve-se quem puder aqui, irmãos. Não vem essa coisa de um vizinho falar assim: tem um pó de açúcar aí, vai morrer de fome, porque o cara vai preferir salvá-lo. Então será um egoísmo sem precedentes. Está comigo, irmãos? Mas quem se mantiver firme até o final, até o fim, será salvo. As boas novas a respeito do reino de Deus serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações ouçam. Então virá o fim, chegará o dia em que vocês verão aquilo no qual o profeta Daniel falou. O que o profeta Daniel falou? A terrível profanação do templo no lugar santo. Quando você vai ver o livro de Daniel, você vai, nas últimas páginas, você vai ver que o anticristo, ele vai governar no terceiro templo. Ele vai dizer ser Deus, ele vai blasfemar contra Deus, ele vai se intitularizar Deus, a profanação. E há relatos muito reais do terceiro templo sendo reconstruído em Jerusalém. Ou seja, até cego está vendo, até surdo está ouvindo.
Está muito claro para a gente, irmãos. É chegado os últimos dias da igreja na terra, irmãos. Pois haverá, verso 21 e 22, por favor. Pois haverá mais angústia que qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo. Nunca mais haverá angústia tão grande. Esse tempo da besta, do anticristo, de fato é um tempo no qual é pedir para morrer e não conseguir. De fato, se o tempo da calamidade, presta atenção, muitas pessoas utilizam aqui a abreviação desses dias. Não, se Deus não encurtasse os dias, né? Talvez muitas pessoas não salvariam. Não é sobre isso. Mais à frente ele vai dizer, nem o dia, nem a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Pai, ninguém sabe. Mas agora, se tem um tempo determinado, então esse tempo é cabível de entendimento. Presta atenção. De fato, verso 22, cuidado, que um dos sinais da tua ficada aqui na terra são dormitórios no culto. Eu estou falando isso porque mais uma vez eu vi 3 pessoas batendo cabeça, falando da volta de Jesus dormindo. Desperta tu que dormes. De fato, se o tempo da calamidade, que calamidade é essa, irmão? Os 7 anos da besta do anticristo. Se o tempo da calamidade, porque o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ou seja, se Deus estendesse o tempo de 7 anos para 10 do anticristo, talvez todo mundo se perderia. Então, até o tempo que Deus deu para o anticristo, eu vejo a misericórdia de Deus querendo salvar vidas. Até o tempo, Deus mediu, até no Apocalipse, irmão, no arrebatamento, Ele mediu um grau de misericórdia para aqueles que irão ficar, irmãos. Se de fato o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas nesse tempo foi limitado por causa do quê? Dos escolhidos. Aquele que Deus escolheu falou assim, poxa, você não foi, não fez por onde. Aí muitas pessoas vão se arrepender, irmãos. Você imagina pessoas dizerem assim, poxa, por que eu não fiz direito? Senhor, a gente vê esses filmes de deixados para trás, etc. A gente vê pastores, líderes, etc. e tal. Pessoas envolvidas ficando, imagine eles. Eles vão receber essa missão de fazer o que eles nunca fizeram. É tipo uma escola, uma recuperação. Ele não passou o ano inteiro, aí ele vai ter a prova final, no final do ano. Tem que estudar severamente para passar no final. Mas não poderia ter passado já em janeiro? Poderia. Se não tivesse matado aula em janeiro, em fevereiro. Janeiro ninguém estuda, né? Março para lá. Se tivesse no ano letivo já cumprindo toda a matéria, ele não haveria necessidade de estudar enquanto todo mundo está de férias. Está entendendo isso? Vou repetir mais uma vez. Nós iremos ficar de férias. 7 anos, Bruno, a terra vai estar numa tribulação tremenda. E a gente? Férias de 7 anos. Pastor, o que a gente vai fazer lá? Muita coisa. Fica tranquilo. Tem uns parques lá em cima radical, mano. A primeira coisa é o casamento da noiva com o noivo, a tipologia. Esse Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro, né? A primeira coisa, nós iremos casar. Iremos nos revestir, iremos receber um corpo glorificado, né? Iremos ser revestidos de roupas brancas e o noivo vai nos receber naquele lugar, amém? O que nós iremos tipificar aqui hoje nem se compara, né? Nós iremos participar de uma santa ceia. Agora, interessante é que falta de aviso não é, né? Fala para o colega do seu lado, já foi avisado. Larga essa parada. Verso 25. Olha o que o texto diz para a gente. Vejam, eu avisei isso de ante. É falta de aviso, irmão? Não é falta de aviso, irmãos. O Senhor nessa manhã, você com sono ou sem sono, você cansado ou não cansado, Deus está dizendo assim, o problema é seu. Está sendo avisado. Quer subir, se prepara, irmãos. Você imagina, para subir, a gente pega um avião, vai viajar de avião, tem todo um preparo. Para viajar de avião, você não viaja de qualquer forma. Leia as regras de viajar de avião, não é qualquer roupa, não é qualquer jeito. Você tem que ser submisso aos crivos deles lá, os dizeres dele lá.
Se você fuma, lá não pode fumar. Lá não pode usar celular. Lá não pode isso, não pode aquilo. Entendeu? Para entrar a um nível de subir a poucos metros. Eu vou dizer 11 mil pés é poucos metros. Céu é infinito. Se para viajar de avião você já tem que se enquadrar algumas coisas, imagine para ir para Nova Jerusalém. Verso 27. Porque assim como um relâmpago lampeja no leste, brilha no oeste, assim também será a vinda do Filho do Homem. Está comigo? Então, por fim, no verso 30. 29. Imediatamente depois da angústia daquele dia, o sol escurecerá, a lua não dará mais luz às estrelas e cairão do céu, os poderes do céu serão abalados. Há muitas pessoas que têm as suas visões apocalípticas, né? E as suas revelações e os seus entendimentos. Há pessoas dizendo que, eu até esqueci de um fato bem recente nosso, em que não ficou restrito ao nosso país, mas ao mundo inteiro, a pandemia. Até esqueci a pandemia. Algo que a gente falou assim, Jesus está voltando. Sabe quantas pessoas vinham aqui entregar a vida para Jesus desesperadas aqui? O reflexo da pandemia vai dar um reflexo do que será talvez a grande tribulação. A gente teve que ficar para o sítio, porque toda hora era um batismo, toda hora era alguém. Imagina as pessoas correndo, porque os atrasados sempre, se é atrasado aqui, também vai ser atrasado lá. Aqueles que deixam tudo para a última hora, olha o reflexo deles. A pandemia também foi um sinal claro agora, claro do fim do mundo. E não foi apenas 1000 pessoas dizimadas, foram milhares de pessoas ao redor do mundo. Os cemitérios nunca tiveram uma experiência, tiveram que fazer as suas covas na vertical, cemitério em pé, igual prédio, era fila de pessoas para ser enterrada. A gente viveu tudo isso debaixo dos nossos olhos, irmãos. Telejornais anunciam para a gente maremotos, tsunamis, guerras. Debaixo dos nossos olhos tivemos o vírus tão falado da Covid. Alguns de nós fomos bombardeados, perdemos entes queridos nessa pandemia. Adiantou alguma coisa? Melhoramos em alguma coisa? Os ladrões continuam roubando. Os crentes que prometeram melhorar não melhoraram nunca. O que Deus mais vai fazer com a gente? Ô raça que a gente é. Pelo amor de Deus, irmão. Está comigo aí, não? Então, por fim, verso 30, aparecerá no céu. Agora é a segunda vinda, tá, gente? Agora é a segunda vinda, Então, por fim, aparecerá no céu da vinda do Filho do Homem, haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo com poder e glória. Tá? E isso vai ser quando Jesus voltar. Como diz Filipenses, né? Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora vai ser visível, acabou esse tempo. Ele enviará o seu anjo com um forte sopro, trombeta, e reunirá os escolhidos de todas as partes do mundo, uma extremidade a outra. Agora aprenda uma lição, finalizando a nossa mensagem. Tá bom. Agora aprenda uma lição. Que lição, irmãos? Já que nós estamos falando de sinal. A lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, logo nós sabemos qual é a próxima estação. É ou não é? Você sabe. Então, se da mesma forma nós conhecemos as estações, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Verso número 33. Se já nós sabemos distinguir uma estação da outra, pelo florescer, pelas folhas que caem, pelos galhos que brotam, os frutos que nascem, já sabemos qual é a estação anunciada, assim também para nós que somos filhos de Deus e temos a sensibilidade espiritual, qual é a nossa estação? Guerra, fome, terremoto, tsunami, pandemia. São nossos galhos hoje, são as nossas folhas hoje que estão brotando no nosso galho. E Ele está à porta. Quem sabe se no próximo segundo
nós não iremos ouvir o som da trombeta? 3 aleluia. Imagine o próximo. Pô, agora não, marquei um almoço domingo com a família. Hoje tem jogo do meu time. Pô, essa semana é semana de pagamento, né? Pô, fim do ano está aí. Eu lhe digo a verdade, essa geração certamente não passará até que todas essas coisas possam acontecer. Uau! Verso 34, eu lhe digo essa geração certamente não passará até que essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais. Deus está dizendo, a extremidade do céu e da terra, tudo que você vê, vai passar, é passageiro. Mas o que eu prometi, não vai passar. Ainda que alguns tenham dado por tardia a sua promessa, diz o texto, ele é longânimo. Os céus e a terra desaparecerão, mas a minha palavra não vai passar. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, somente o Filho, nem o Filho, somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como nos tempos de Noé. Eu faço sempre batismo aqui, aí sempre trago um assunto, em que a primeira epístola de Pedro diz assim, eu faço um reflexo entre o batismo nas águas e o dilúvio. O texto diz que o batismo nas águas tem a tipologia do dilúvio de Noé. É como se todos daquela arca, a saber, né, os filhos e as esposas, fossem batizados. Todos que estavam na arca passaram pelo dilúvio, foram batizados. E eu pergunto, se a arca da aliança, a arca de Noé, da aliança, tivesse hoje aqui na porta da igreja, quem queria entrar na arca se um dilúvio viesse sobre a terra nessa tarde de hoje? Aí um monte de pessoas que não aceitaram Jesus, não eram batizadas, queriam entrar na arca. Eles desejam entrar na arca. Agora, o texto diz para a gente que como foi nos dias de Noé, como foi o assunto de Noé, nos dias antes do dilúvio, o povo seguia a sua rotina de banquete. O que significa banquete? Muitas festas, muitas programações. Quem aqui já programou o final do ano? Seja verdadeiro, quem já programou o final do ano? Você vai para onde no final do ano? Vai para onde? Quem programou o que vai fazer hoje, depois do culto? Jesus voltar, você pode cumprir, tá? Quem programou o que vai fazer essa semana agora que vai entrar? Alguma coisa agendada? Por exemplo, eu programei também, amanhã estou dando um rolezinho com a minha família. A gente está em meras programações. Hoje eu tenho um almoço com as lideranças para programar o nosso aniversário da igreja. Vivemos em programações que são o quê? Banquetes. Nossas agendas semanais, mensais, diárias. Ou a nossa rotina. Então no dia de Noé, o povo seguia a rotina. O que o povo seguia a rotina? Povo é povo, irmão, tudo quanto é lugar. O que o povo seguia a rotina? A Joyce vai abrir a loja na segunda, daqui a pouco nós iremos almoçar. Pessoal, daqui a pouco a gente vai dar um passeio. Semana que vem a gente vai viajar. Daqui a um pouco tem o aniversário da igreja. Rotina, o que é rotina? Programação. A gente tem 30 dias no mês para usufruir. A gente trabalha e tem o tempo das férias. Também temos uma programação para tirarmos as nossas férias. Programação, banquete, festa de 1 ano da neném, festa de 15 anos da filha, festa do seu casamento, banquete. Todo mundo aqui, ninguém está fora do que está sendo anunciado. No dia de Noé, todo mundo, do menor ao maior, seguia a sua rotina. Criança vai para a escola, adulto vai para o trabalho, banquete. Quem é de arrumar a casa vai, quem é de labutar vai, ok? Seguiam seus banquetes, suas festas de casamento, até o dia em que Noé entrou na... Lembra da última pregação, se eu não me engano foi do encontro, Marta e Maria? Lembra? Lembra da última pregação?
Então o povo mostra que eles estavam distraídos. E todos nós estamos à mercê e refém dessa distração ou distração. Porque a arca está sendo montada. E ele vai trazer uma analogia em que a arca é Jesus. Noé está fazendo o quê? Enquanto todo mundo está distraído. Hã? Alguém falou aqui. Aí fala mais alto, quem falou? Foi um homem. Construindo, cadê você? Noé está construindo. E o povo está fazendo o quê? Pensando no amanhã. O povo está fazendo o quê? Programando o amanhã. Nós estamos vivendo o dia de Maria. Tem que parar tudo para... Pastor, então vou viver na igreja. Sai fora. Vai fazer, mas o coração está. Se o barulho da trombeta tocar, vai ser nesse BRT, vai ser nesse ônibus, vai ser antes de terminar o almoço. Deus vai te pegar em qualquer lugar onde você esteja, porque aqueles que são dele jamais serão confundidos. Agora o que traz o reflexo para mim é que eu não posso me ater a isso, me preocupar a isso, achar que isso aqui é uma prioridade para mim. O povo seguia a sua rotina, com festas, banquetes e casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, todo mundo zombava, acredito eu, vou puxar a bobina aqui. E aí, Noé, tem uma festa hoje. Vai não, né? Tá montando esse monstro aí, né? Noé é até doido. Quando Noé começou a construir a arca, ele tinha 500 anos. Quando ele terminou com 600 anos. 100 anos, todo mundo desdenhando de Noé. Noé é bobo, Noé é idiota. Noé, picanha hoje. Noé, tem churrascão hoje. E Noé construindo a arca. A mesma questão de Noé, no qual eu falei, antecedente aqui, falei, quer subir, vocês têm que se abster de alguma coisa. Noé se absteu de algumas coisas para construir a arca. Papo reto, construa a sua arca, construa o seu caminho, aquele que há de vir virá e não tardará. Não perceberam, até que estava para acontecer, então veio o dilúvio, e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Não é uma colocação minha, irmãos. O próprio texto já se explica. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda de Jesus. O que quer dizer isso? Quando você menos esperar. Agora, peraí, Deus não podia vim quando a arca não estava betumada. O que era o betume? É a lacração da arca, por dentro e por fora. Ou seja, ele tinha que estar com a arca pronta. Imagine que Noé acabou a arca em janeiro, Deus voltou em dezembro. Não sei, mas a arca estava pronta. Pergunta, a sua arca está pronta? Ou tem alguns lugares ainda com vazamento? Ou tem algumas áreas ainda com vazamento? Fecha essa brecha, irmão. Fecha essa brecha, irmãos. Para sobreviver, fecha essa brecha, irmãos. Põe betume nesse negócio, irmãos. Vai acontecer, irmãos. Jesus vai voltar, irmãos. Nenhuma religião, os seus dito cujo deuses de todas as religiões, nenhum deles ressuscitaram. Todos eles têm os seus restos mortais. O nosso não. Imagine um Hamas desse, um muçulmano desse, ir no túmulo e dizer assim, não, o de Alá existe restos mortais. Por que Jesus, esses que os judeus pregam, judeus convertidos, né? Por que não está aqui? Porque o nosso único, exclusivo, eterno Senhor e Salvador está à direita de Deus Pai, irá vir num breve tempo buscar a sua igreja.
Se a igreja crê que Jesus Cristo está vivo, Ele está em poder, em glória, reage no tamanho da tua fé nesse domingo de manhã. De repente será o último culto. À noite não vou ler as outras coisas. O Mateus 24, ele é bem completo. Vejam bem o que diz aqui, ó. Falei para o Gabriel, não tem esboço para hoje. Aqui, estou na Bíblia. O Mateus 24, ele é um esboço. Vejam bem, vejam o verso 43. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente que horas viria o ladrão, ficaria atento, não permitiria que ele entrasse na sua casa fosse arrombada. Imagine você, um ladrão vai entrar na tua casa, você vai fazer? Atrás da porta, um facão desse tamanho. É ou não é? Se nós soubéssemos que seríamos assaltados naquela rua, a gente entraria pela outra. Se você soubesse que ia ter algum acidente, você não sairia de casa com carro. Então ele diz, entenda isso, se o dono da casa soubesse exatamente que hora viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre atentos e preparados, pois o Filho do Homem virá quanto menos espera. Sabe o acidente que você não queria? Aquela coisa, você está cortando uma carne, de repente machuca a mão, Maria. Aí você fala, um acidente. A mesma coisa. O que você não espera, o que você não planejou, também será a vinda do Filho do Homem. Assim como um ladrão que ninguém espera nem imagina, assim como um ladrão que a gente quer ver ele longe, né? Mas existe, irmãos, essa possibilidade. Também será a vinda do Filho do Homem. Mas agora, verso 45. Uau! O servo fiel e sensato é aquele que o seu Senhor encarrega de gerir aos outros servos da casa, alimentando com essa palavra. Dá um aplauso ao Senhor aí, por favor. Fique de pé no seu lugar.